Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com o Luiz Castro, que é palestrante do Cresce. Vamos então falar sobre os possíveis impactos que a pandemia do novo coronavírus traz para o mercado imobiliário. Luiz, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Kate. Bom, estamos vivendo então um momento aí delicado, né, Luiz, por conta da pandemia do novo coronavírus. Quer dizer, os impactos aí são muitos. Acredito que nesse momento até seja difícil mensurar, né, apesar de que já existem algumas projeções aí para os diversos setores aí da economia. E quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente sabe que esse é um setor muito importante, né? Muitos dizem até que o mercado imobiliário, esse setor, ele é a locomotiva, né, da nossa economia, quer dizer, a gente precisa dar uma atenção muito especial para esse segmento aí. Eu queria que você começasse essa entrevista falando um pouquinho, então, como que esse mercado tem reagido, né, nesse momento aí de guerra, literalmente, essa guerra que a gente está vivendo, né? Kate, realmente, o mercado imobiliário ele é uma locomotiva assim, para a economia do país, né? Nesses últimos meses, nós tivemos uma redução drástica na quantidade de intermediações e de vendas de imóveis, que acabaram até impactando a própria construção civil. Como a gente sabe, a maioria das aquisições de imóveis estão influenciadas com o financiamento imobiliário, e durante esses últimos meses nós tivemos uma redução drástica em relação a isso. Mas eu, como palestrante do Cresce e tenho acessos a muitas informações, eu digo o seguinte: ele não parou, ele reduziu, mas o mercado imobiliário ele está sempre se reinventando mediante a qualquer crise, pois todos temos a necessidade de estar habitando, de estar trocando de imóvel, a família cresce, a família muda e o imóvel, onde é o nosso lar, ele realmente ele nunca para, né? Inúmeras formas de se adaptar nesses 90 dias aproximadamente acabaram surgindo, né? A reinvenção do trabalho, o que seriam das inovações se não fossem as dificuldades. E é com base nisso que eu venho orientando inúmeras empresas e construtoras a como se adaptar e como se readaptar ao novo cenário que a gente vai ter aí pela frente com a retomada do mercado imobiliário. Eu acho que você falou uma palavra importante que é se reinventar, né? Com certeza esse é um momento, então, em que as pessoas estão buscando aí alternativas. A gente vê em todos os segmentos, né? As pessoas buscando, então, uma alternativa nesse momento, usando aí a criatividade, quer dizer, buscando meios. A gente sabe que a crise é um momento difícil, mas, ao mesmo tempo, dependendo da maneira que você lida com as coisas, ela pode também trazer oportunidades, né? Eu queria que você Exato. falasse, então, sobre essas oportunidades, então, que surgem, né, dentro desse cenário atual. Quais as opções, né, estão Olha, surgindo nesse momento? o mercado imobiliário está diretamente ligado aos corretores de imóveis, né? É a profissão que mais cresce são os corretores de imóveis, chegam a se formar praticamente 1.000 novos profissionais por mês, tá? Nesses últimos meses, o que eu tenho percebido é que as grandes oportunidades foram realmente as intermediações que acabaram ocorrendo neste momento de pandemia, tá? Você tem aqueles negócios que estavam sendo originados no começo do ano, até você vinha de algumas negociações do final do ano, e durante a pandemia eles acabaram se concretizando. Você também tem aquelas oportunidades dos proprietários que têm aquela necessidade efetiva de se desfazer o imóvel por alguma particularidade, e realmente esse tipo de transação ele acabou continuando sem nenhum tipo de problema, tá? Quando a gente fala já do segmento imobiliário de imóveis em lançamento, estamos falando diretamente das incorporadoras e construtoras, a metodologia de trabalho acabou sofrendo um impacto um pouco maior,
onde você não tinha mais os estandes de vendas, as visitas nos apartamentos decorados, mas isso foi substituído pelas maquetes virtuais, né? Pelos óculos 3D, a oferta através do meio digital, as redes sociais. Vale lembrar que todo o trabalho das vendas de imóveis, quando se trata de lançamentos imobiliários, você não tem o prédio físico pronto. Então, é um costume já do mercado imobiliário vender o virtual, vender a famosa planta, as imagens, os vídeos. O que diferenciou nesses últimos meses é que nós tivemos um trabalho mais voltado para home office do que você ir para o seu próprio escritório ou da construtora, respeitando a reclusão nesse momento de coronavírus. O que a gente vê são as ferramentas tecnológicas contribuindo muito nesse momento, né, Luiz? Nesse momento, então, que a gente não pode sair de casa, quer dizer, a gente precisa respeitar as medidas de isolamento, o ambiente virtual acaba se tornando aí um grande aliado, sem dúvida alguma, e acredito que no mercado imobiliário a coisa não tem sido diferente, né? Acredito até que seja um momento Exato. até de aperfeiçoar, né, esse trabalho aí virtual, até para que num pós-pandemia, possivelmente toda essa estrutura, né, que possivelmente está sendo criada, também possa ser utilizada e facilitar aí o trabalho dos corretores, enfim, de quem também busca aí, né, um apartamento. Você acha Muito que é cedo, importante, Luiz, Kátia. para... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria te perguntar se você acha que é cedo ainda para dizer, para mensurar, né, os impactos que a pandemia traz para o setor. Já temos alguma projeção? Eu sei que esse ano, no início do ano, pelo menos pelo que eu li, o setor estava muito otimista. Existiam aí muitas projeções de crescimento para o setor, todos muito aí animados, né? E a gente realmente foi pego de surpresa com essa situação de crise. E, enfim, agora tentar minimizar esses impactos, se é que isso é possível, né? E de que forma a gente pode fazer É, isso nesse momento? é possível sim, Kate. Inúmeros lançamentos que estavam previstos para o primeiro semestre, eles acabaram tendo que ser postergados, tá? Eu percebo, dentro da experiência e das pessoas que eu converso, de incorporadoras, imobiliárias e corretores, que essa retomada ela vai ser uma retomada muito forte, tá? Você pode ter algumas empresas trabalhando com uma antecipação de Black Friday, por exemplo, né? Aonde você vai ter uma retomada desse tempo perdido também. Você tinha algumas empresas com 700, 800 milhões em VGV de vendas, que é valor geral de vendas de lançamentos, para serem colocados agora no primeiro semestre, tá? Todos os analistas dessas construtoras, departamentos de marketing já estão trabalhando para que agora, na retomada, isso já consiga ser colocado no mercado para poderem atingir as vendas, tá? Inúmeros investidores e proprietários de imóveis, potenciais compradores, estão sendo mapeados justamente para que você tenha a data do lançamento eficaz. E essa retomada, né, dessa comercialização, principalmente na construção civil, eu não vejo ela como sendo um empecilho agora para o nosso segundo semestre. Tá? É uma economia extremamente forte, a construção civil, o mercado imobiliário é a locomotiva, sim, né, da nossa economia. Isso vai ser, com certeza, um grande sucesso. Quem puder aproveitar esta oportunidade de aquisição dos imóveis nos próximos meses, recomendaria essa, né? Porque em 2021 a gente já vai ter um cenário completamente diferente. Eu te digo que esses 90 dias, quando o mercado imobiliário retomar agora, a partir das próximas semanas, eles como se fosse que nem tivessem existido. É um mercado muito forte. Certo. É isso que você está colocando, me faz lembrar um pouco sobre a estratégia adotada por alguns setores, especialmente pelo setor do turismo, por exemplo. A gente vê as agências de viagem fazendo promoções, vendendo assim, imperdíveis, né, nesse momento de crise, justamente para alavancar as vendas, enfim, para que o consumidor continue, então, de alguma maneira vinculado, né, àquela empresa e consumindo, então, ali aqueles produtos. Você acha que também pode ser uma tendência do mercado imobiliário
apartamentos com preços melhores, quer dizer, oportunidades assim que só surgem em tempos de crise? Olha, a gente tem algumas questões muito interessantes, não só a questão de preço, mas também a questão de tamanho dos imóveis, tá? Vou falar um pouquinho da questão do tamanho dos imóveis e vamos passar para o preço dos imóveis. Existe uma tendência, como estamos nos acostumando ao trabalho home office, né? Isso tem trazido inúmeras facilidades para nós, através das tecnologias. Existe uma tendência de busca por imóveis maiores, tá? Hoje, aqui na nossa região de São Paulo, nós já temos um problema de escassez de terrenos para novos lançamentos e novos projetos. Contudo, isso potencializa a venda dos imóveis usados, tá? No mercado imobiliário, a gente separa entre imóveis usados e imóveis novos, tá? E essa busca pelos imóveis usados, os imóveis mais antigos, as casas, eles tendem a ter um acréscimo aí de intermediação, sim, como uma tendência para os próximos meses. Por outro lado, você tem os investidores que buscam investir nos imóveis de menores tamanhos, 18, 24, 40 metros, para poderem fazer a rentabilidade através do short stay, né, que hoje você conta com inúmeros aplicativos de locação temporária de imóveis. Isso tem trazido uma rentabilidade muito boa. Vou dar um exemplo. Durante um período de obras, você pode pagar 20, 30% do valor do imóvel. Quando chega na época da famosa chaves, você entra no financiamento imobiliário e, a partir dali, aquelas parcelas de financiamento são muitas vezes pagas com os valores dos aluguéis do short stay. Então, isso tem sido algo muito recorrente no mercado imobiliário. Questão de valores, tá? O mercado imobiliário é difícil você falar que ele tem uma redução dos valores, principalmente nos imóveis novos, tá? Você pode aproveitar algumas oportunidades, como, por exemplo, você compra um apartamento, ganha os acabamentos, alguma coisa nesse sentido. Mas o impacto maior dentro do impacto de valores, que é um pouco mais difícil, nos imóveis usados, antigos, realmente sim, aí você tem um vasto campo para estar trabalhando. Com certeza, aí, conversando com o seu corretor de confiança, é onde as grandes oportunidades em termos de valor de metro quadrado e metragem é onde você consegue melhores negócios. É bem interessante, né, isso que você coloca sobre essa tendência das pessoas buscarem apartamentos maiores, né? Porque até o momento, quer dizer, antes da crise, as notícias que a gente tinha, né, pelo menos eu, assim, quando acessava esse tipo de informação, eu entendia que existia uma busca muito maior, uma tendência, né, das pessoas buscarem apartamentos menores. Até porque com essa vida moderna, né, com essa vida corrida que a gente passa a maior parte do tempo, pelo menos quem, né, trabalha, passa a maior parte do tempo fora de casa e só volta para casa para dormir. Quer dizer, não precisa ir de muito espaço. Com a crise, né, com essa nova perspectiva de trabalho através do home office, as pessoas estão ficando muito tempo em casa, né? Até a gente tem falado muito sobre a estrutura de trabalho, a importância, então, de você tentar espelhar o que você tinha no trabalho para dentro da sua casa, porque senão pode ser muito estressante você não ter uma estrutura para trabalhar. E também, quando a gente fala da família, quem tem filhos, você ter que trabalhar no home office, ao mesmo tempo cuidar das crianças que não estão indo para a escola, quer dizer, todo mundo ali naquele ambiente, sem dúvida alguma, o comportamento das pessoas, né, depois desse momento que a gente vive, sem dúvida alguma, ele muda muito, né, Luiz? Talvez até por isso, então, essa tendência das pessoas buscarem mais espaço nesse momento para viver esse novo estilo de vida? Olha, Kate, realmente influencia. Eu acho que nesses últimos meses, devido ao coronavírus, eu conversei com muitas pessoas que já estavam querendo sair de apartamento e ir para as casas, tá? Experimentar novos ares. Mas com certeza essa passagem desses 90 dias, ele impacta de uma forma ainda não muito expressiva na decisão das pessoas, apesar delas começarem a refletir sobre esse ponto. O que eu entendo como um ponto mais forte
a ponto de as pessoas realmente migrarem de um apartamento menor para algo maior, é o fato de você, com as tecnologias, e agora estamos acostumados a ficar mais em casa, você ter o home office, né? Realmente o espaço, o conforto para sua família em casa ou num apartamento maior, isso acaba ajudando muito, né, também nessa tomada de decisão. Por outro lado, quando você tem a convivência nos apartamentos pequenos e você busca suas áreas comuns, né? Nesse momento de home office, você mal conseguiu usar suas áreas comuns. Como você tem uma tendência de trabalhar mais em casa agora, e você começa a utilizar as áreas comuns, até mesmo Solarium, os decks, os escritórios compartilhados que já existem nas áreas comuns dos apartamentos, você começa a ter uma lotação em cima disso, porque o projeto daquilo era com base num percentual e estatístico. Isso, à medida com a evolução e as tecnologias, está crescendo. E aonde a gente entra naquele cenário que eu falei agora há pouco. A escassez dos terrenos já não nos permitem mudar muito alguns aspectos de projeto, que influencia coeficiente de aproveitamento, construção, e isso pode até inviabilizar algumas vendas ou determinados projetos que visem esse tipo de qualidade de vida. Aí a gente volta novamente para alguma tendência aí dos imóveis menores para os maiores e ainda os imóveis usados e mais antigos, onde você consegue um preço muito mais atrativo e aí você pode personalizar da forma que você bem entender e a privacidade ela é muito maior. Sem dúvida. Bom, e falando então nessa busca, né, das pessoas aí por um apartamento, né, um local para morar aí confortável, com possíveis adaptações, né, para esse novo estilo de vida de home office, que é diferente do teletrabalho, tá? As pessoas às vezes confundem, acham que são sinônimos, mas não são. O teletrabalho é quem trabalha de maneira perene em casa, foi contratado para trabalhar dentro de casa, e o home office é algo pontual, mas eu acho que depois dessa crise, muita gente vai passar a viver o teletrabalho. Muitas empresas vão entender que, de repente, esse modelo de trabalho pode ser interessante. E aí, puxando um gancho para isso, Luiz, como que ficam as vendas nesse momento de crise, né? Você mencionou então aí as tecnologias como né, um aliado aí nesse momento, as maquetes virtuais, onde a pessoa pode de repente comprar até um apartamento aí na planta, só que de uma maneira diferente, virtual. Como como que estão as vendas nesse momento de isolamento social em que as pessoas não podem visitar o apartamento? Essas vendas acontecem? Acontecem, acontecem. É curioso porque em épocas de lançamento tem briga para saber quem vai ficar com o apartamento, mas é briga mesmo, né? Você tem um apartamento e você tem 3 pessoas querendo aquela mesma unidade por causa de andar, por causa de posição, por causa de preço, enfim. O que acontece nesse momento? Quando você tem os lançamentos, é extremamente comum você comprar por telefone. Você viu um anúncio, você viu um vídeo, você conhece aquela região, já ouviu falar da construtora, você liga no número e você só pede o contrato de vendas. Isso é muito comum. Esse é um tipo de venda que acontece. E a nossa época agora de coronavírus, isso não foi um impeditivo para isso. A pessoa liga, o corretor envia o material, envia o contrato e recolhe o contrato assinado. Porque a visitação só vai ser possível depois de 30 meses, quando o edifício ficar pronto. Então, esse tipo de venda acabou acontecendo, sim, e bastante nesse período de reclusão, e até porque algumas empresas acabaram fazendo algumas condições especiais de preço para que ela não tivesse o término da obra ainda com unidades sobrando para vender, o que nós chamamos de estoque, né? Então, esse foi as vendas que acabaram acontecendo, sim, no nosso mercado imobiliário, viu, Kate? Muito bom. Bom, mas apesar disso, né, Luiz, a gente sabe que esse setor, como qualquer outro, depende também nesse momento de uma contribuição aí por parte do poder público, né? A liberação das linhas de crédito nesse momento, quer dizer, muitas medidas estão sendo tomadas, não só no Brasil, né, mas a nível mundial, todos os países que estão passando por essa situação, a gente vê então o poder público se mobilizando e, enfim,
buscando alternativas. Aqui no Brasil a gente tem o orçamento de guerra, entre outras coisas, aí justamente para tentar manter um mínimo equilíbrio nesse momento, né? Apesar de que, naturalmente, todos os impactos vão sofrer um impacto, né? Queria que você falasse um pouquinho, então, das medidas que foram tomadas aí de ajuda ao setor, né, a esse segmento, e se isso tem sido suficiente, né, ou o que poderia melhorar nesse sentido. Olha, Kate, as medidas que eu vejo, elas foram muito ínfimas, né? Até porque você não consegue, nesse período de coronavírus, a liberação de financiamento imobiliário, porque depende de vistoria, laudo de imóveis, a reclusão, apenas os serviços essenciais funcionando. Então, dentro disso, a gente não teve nada expressivo nesse momento. O que aconteceu nesse período, né, de reclusão é você poder fazer a aquisição dos imóveis ainda em momento de obras, né, ou até mesmo agora de lançamentos, aonde você tem 30 meses para pagar aquele fluxo junto com a construtora, e lá na frente você vai ver como você vai fazer o seu financiamento imobiliário. Então as transações elas foram feitas assim, instrumentos particulares entre proprietário e comprador e condições de pagamento extremamente curtas, às vezes à vista, né? Você assumir uma condição de pagamento com a construtora de acordo com o seu caixa e financiamento imobiliário lá na frente, porque com essa época de reclusão, realmente a gente não teve como articular a liberação desses financiamentos imobiliários para o consumidor final, viu? Certo. E qual que é a perspectiva, né, de recuperação do setor, Luiz? Já temos aí alguma projeção? A visão é otimista? O que a gente poderia falar sobre isso? Visão extremamente otimista, extremamente. O mercado imobiliário ele não para nunca, né? Você tem o mercado imobiliário que funciona através das locações, isso valoriza os imóveis. Você tem o mercado imobiliário através dos lançamentos, que aí você traz novos produtos para o mercado, isso valoriza. Você tem o mercado de oportunidades dos usados com preços atrativos e agora com uma certa tendência dos imóveis menores para os maiores. A visão é extremamente positiva. Nós estamos trabalhando incansavelmente para que isso não pare, detectando as melhores oportunidades e colocando na mão dos melhores compradores e investidores. É um mercado de análise individual, né? Apesar de você compor aí hoje o São Paulo, você tem milhares de habitações hoje que estão à venda com grande liquidez no mercado imobiliário. É uma questão de você poder cruzar as necessidades de quem compra e quem vende. Isso é uma fórmula eterna aí para o mercado imobiliário e que ele não vai ter o insucesso que as pessoas estão imaginando, jamais. Todo momento de crise sempre foi um bom momento para você adquirir grandes oportunidades. Isso é uma lei da física, né? Sem dúvida. E Luiz, você é palestrante, né, do Cresce, queria que você contasse para a gente também um pouquinho do trabalho que você tem feito aí nesse tempo de pandemia, de que maneira o seu trabalho, então, contribui para esse setor que tanto necessita de informações nesse momento, né, direcionamentos também, para que as pessoas possam, então, ultrapassar, né, essa fase aí da melhor maneira. Olha, Kate, tem uma frase muito interessante que tudo passa. Aí é importante a gente se planejar para o que vem pela frente. E a gente nunca parar. Se a gente parar, a gente morre, né? Todo momento de dificuldade é um momento de aperfeiçoamento para qualquer atividade da nossa vida, porque não são todos os dias que nós vivemos em plenitude, apesar de estarmos sempre buscando isso. Então, nesse momento, nós tivemos a oportunidade de aprender inúmeras técnicas, as pessoas de se reinventarem, de se redescobrirem, de saberem a necessidade delas estarem se aperfeiçoando, o quanto a tecnologia está sendo importante na vida das pessoas, né? Você tem um aperfeiçoamento profissional de pessoas que jamais imaginavam que poderiam vender um imóvel pelo Instagram, é muito curioso isso. E o que eu tenho feito nos últimos anos, desde que eu fui convidado em 2012 pelo Cresce para começar as palestras, é isso, é a gente poder detectar inúmeras situações de desconforto, de insatisfação
até mesmo de auxílio, quais são os pênaltis que o mercado imobiliário tem e para que a gente possa apresentar as melhores soluções. Como eu digo, as coisas têm que ser analisadas individualmente. Cada transação imobiliária, ela é individual. Cada empreendimento que é lançado, ele tem as suas peculiaridades, né? A gente nunca vai conseguir fazer uns comparativos de um edifício, uma casa para outro. Cada um tem as suas particularidades. É muito importante a gente ter isso em mente. Cada proprietário de imóvel, ele tem as suas necessidades específicas e isso tem que ser analisado, porque se não for analisado, você não concretiza a venda, você não atende a quem você tem que atender, você não exerce a prestação de serviço. Nos últimos anos, o que eu tenho feito é isso. Eu tenho criado temas, eu tenho criado palestras, dado consultoria a empresas imobiliárias, a corretores novos que entram no mercado, para que eles saibam efetivamente o quanto esse mercado ele é fantástico, ele é fabuloso, ele movimenta a economia de um país inteiro. Isso é o que eu tenho feito. E no momento de pandemia, redescobrindo, entendendo as necessidades, conversando com as pessoas, dando otimismo para elas, né? Sempre podendo ponderar até onde a gente consegue ser um profissional na vida das pessoas. O mercado imobiliário ele não é diferente de outros mercados. Você precisa ter alguém de sua extrema confiança que te passe informações verídicas, que seja o seu aliado, pois a gente está lidando com o bem mais caro que a pessoa vai adquirir na vida e é onde ela vai habitar com a família dela e torce para que ela mesmo chame de lar, né, a construção de um lar. Então isso é fundamental na vida das pessoas e eu só tenho a agradecer por estar trabalhando com esse segmento, viu, Kate? Sem dúvida. Esse é um setor que tem despertado bastante o interesse das pessoas, Luiz. É um segmento que cresce, assim, o número de corretores, o número de investidores também nas construções. Como que é normalmente, né, fora de um período de crise, vamos dizer assim, é, Uhum. o crescimento desse setor, né? Como que é isso? Olha, Kate, aqui em São Paulo, eu vou falar estado, tá, que é o número que nós temos. São 1.000 corretores novos que se formam por mês. Não é um número baixo, é um número bem, bem expressivo. O mercado imobiliário ele é fantástico porque você lida com arquitetura. A arquitetura é lindo, você tem projetos que você tem vontade de comprar pela fachada do prédio, você tem localizações que são localizações que você deseja morar num quarteirão. Ele faz o impacto do urbanismo, né? Isso é uma peça fundamental no desenvolvimento de uma metrópole. Você ter o urbanismo e o mercado imobiliário é produto do urbanismo. Isso é muito importante a gente ter isso claro, né? Você desenvolver para a população tudo que atenda à qualidade de vida. Até alguns anos atrás você não tinha, por exemplo, a vaga da bicicleta era largado no meio da garagem. Hoje você tem uma vaga exclusiva, você tem um depósito fechado para o seu carro, que não é mais uma vaga de garagem. Você teve aí nos últimos anos a famosa varanda gourmet, que era impensável nos projetos antigos. Então, todas essas adaptações, né, e transformações são para atender às necessidades, né, das pessoas. Conforme você vai entendendo isso, né, e aí vem um estudo de arquitetura, vem um estudo de urbanismo, você vai adaptando e transformando. Você, até tempos atrás, você não tinha o coworking, agora você tem coworking em vários lugares. Você tem empresas que locam prédios inteiros para fazerem sublocações de coworking, que era impensável. Aí isso impacta na venda de salas comerciais. Então, toda essa reinvenção, né, ela acaba acontecendo. E é isso que nós fazemos. Nós detectamos as tendências, as necessidades e temos que apresentar as soluções para que essa locomotiva continue sempre aí carregando e fazendo parte da nossa economia de uma forma saudável. Sem dúvida, Luiz. Bom, quero te parabenizar, então, pelo seu trabalho, desejar aí uma boa sorte, né? Que o segmento tenha uma pronta recuperação, que as coisas melhorem o quanto antes, né? A gente precisa muito avançar, né? O Brasil precisa crescer e avançar. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito importante a sua contribuição. Eu que agradeço, viu, Kate? À disposição de vocês sempre que precisar. Obrigada.
Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.